Bom dia, tudo bem com vocês? A nossa receita de hoje é maravilhosa. Um clássico, bolo de limão. Quem não gosta de bolo de limão, pessoal? Só quem nunca comeu, porque quem comeu ama bolo de limão. Eu sou apaixonada por bolo de limão. E hoje nós vamos aprender uma cobertura maravilhosa que deixa o seu bolo ainda mais gostoso. E aí, para quem nunca comeu, pergunta: mas bolo de limão não fica amargo, azedo? Não, pessoal, bolo de limão fica delicioso. E nós vamos aprender hoje. Tenho aqui 3 ovos que eu já estou batendo com fouet. Vou fazer essa receita batendo à mão. Todas as receitas aqui do canal de bolo, você que acompanha o nosso canal. Se você não acompanha, vem para cá porque tem muita receita boa. Eu sempre bato à mão, porque eu acho muito mais prático, rápido, né? Não precisa sujar a batedeira, mas você pode fazer na batedeira sem problemas. Bater bem, já coloquei o açúcar, vamos bater bem os ovos com açúcar, lembrando que esta parte, né, é importante sempre bater bem os ovos com açúcar, para ele ficar bem batido, o açúcar bem e os ovos bem homogeneizados. Não tem problema bater, porque tem ingredientes, né, tipo a farinha, assim, que você mistura, o fermento não pode bater muito, mas os ovos e o açúcar são 2 ingredientes que quanto mais você bater, melhor para o seu bolo, certo? Então, você pode bater sem medo. Lembrando que todos os nossos ingredientes das nossas receitas estão sempre na descrição do nosso vídeo. Então, depois você vai lá quando for fazer o bolo, é só ir lá e conferir os ingredientes. Não deixe de fazer, pessoal, porque esse bolo é simplesmente maravilhoso, aprovadíssimo aqui pela família. Óleo, meia xícara de óleo. Também pode misturar bem o óleo com açúcar, os ovos, mistura bem. E agora o nosso ingrediente, né, porque é bolo de limão, não pode faltar limão. Então, o nosso ingrediente, digamos assim, principal, né, um deles é o limão. Então, eu peguei 2 limões, tá, pequenos, o suco de 2 limões, espremi eles e depois eu coei, tá, pessoal, para não ficar aqueles ó, os limões que eu tô usando mais ou menos desse tamanho, são limões, pequenos, tá, o limão aquele verdinho, Tahiti. E aí você espreme e depois você coa para não ficar aqueles gruminhos ali do limão, né, que sai da fruta, para ele ficar bem lisinho, você passe pela peneirinha, tá? E aí você acrescenta no seu bolo, mistura bem. E agora nós já vamos começar a misturar, acrescentar, né, a nossa farinha de trigo, tá, pessoal? Farinha sem fermento, às vezes as pessoas têm dúvida, assim, sobre a farinha. Sempre melhor utilizar a farinha sem fermento, pessoal, sem fermento, acrescentar depois, por último, o fermento na massa. Eu prefiro, tá? A farinha de fermento não dá um bom resultado, tá? Por causa da medida do fermento, você não sabe direito a proporção de fermento que tem na farinha, então não é bom colocar farinha com fermento. Então, você vai colocando aos poucos a farinha, já vai misturando. Farinha peneirada, outra dica importante que eu dou para este bolo, para todos os bolos que eu faço, se você puder, né,
peneire a sua farinha, tenha sempre uma peneirinha bem fácil de encontrar aí nas lojinhas, aí geralmente perto de você deve ter peneira. Você compra uma peneira e peneira, sua massa vai ficar mais leve, sua farinha ficar mais aerada. Qualquer gruminho, qualquer coisa que tiver, você já consegue visualizar e descartar, né? Então, é bem importante peneirar a farinha, bem importante mesmo para o bolo sair bem fofinho. Uma xícara de leite. Então, você vê que são ingredientes bem fáceis, né, pessoal, de você achar, tudo muito simples, e seu bolo vai ficar maravilhoso. Misturar agora, incorporar o leite, né, com os outros ingredientes para deixar sua massa bem homogênea. Depois de misturado todos os nossos ingredientes, olha só, nossa massa ficou muito bonita. Essa é a textura da nossa massa, uma massa leve. E agora, por último, né, não menos importante, bem importante, é o nosso fermento, que nós vamos misturar ele sempre por último no bolo. Lembrando que o fermento deve ser misturado delicadamente, tá? Farinha, fermento são ingredientes que devem ser misturados delicadamente, incorporando a massa. Não é necessário fazer numa forma redonda, pode fazer na forma que você tiver aí na sua casa, uma forma quadrada também dá super certo. Untei a minha forma com óleo, pode ser óleo, manteiga, margarina, e enfarinhei ela. Ela está untada e agora vamos transferir a nossa massa, que ficou maravilhosa, né, para a forma. Lembrando sempre que a forma que você for utilizar, sendo quadrada, redonda, você sempre tem que deixar um espaço, né, para o bolo crescer. Não pode a sua massa ir até o topo lá da forma, porque daí seu bolo vai transbordar e vai dar errado, pode até abatumar sua massa. Então, sempre tem que deixar ali, como a minha, um espaço considerável para o bolo crescer, mas você faz na forma que você tiver aí na sua casa, certo? Só se atentando a esse detalhe. Nosso forno já está pré-aquecido a 180 graus. Vou fazer ela no forno elétrico, né? Todas as minhas receitas sempre uso forno elétrico, é muito prático, muito fácil, dá super certo. E também é muito mais econômico, né, pessoal? E se você tem dúvidas e tem dificuldade de fazer bolo no forno elétrico, nós temos um vídeo aqui muito legal no canal que explica direitinho como assar seu bolo no forno elétrico para você não ter nenhum tipo de problema, certo? Deixa a superfície bem parelhinha, dá uma ajeitadinha ali, né? E vamos levar essa maravilha para assar. E depois volto para vocês com o resultado, bolo já assado. Vamos fazer uma cobertura maravilhosa. Esse bolo vai ficar incrível. Vocês vão ver que bolo maravilhoso e que bolo delicioso, pessoal. E olha só, o nosso bolo de limão já saiu do forno. Cresceu muito, pessoal, ficou maravilhoso. E agora nós vamos desenformar o nosso bolo. Para desenformar, pessoal, você sempre passa uma faquinha, né, ali nas laterais, no meio, ali, se a sua forma também for com esse furo ali no meio, para deixar ele bem soltinho da forma, né, antes de desenformar, tá, pessoal? Para não ter problema de grudar e ficar nenhuma parte do bolo grudado na sua forma, certo? Feito isso, nosso bolo lindo, maravilhoso já está aqui no prato. Agora vamos para a cobertura, tá? Nossa cobertura, nós vamos fazer
o leite condensado. Eu tenho aqui uma caixinha de leite condensado. E vamos acrescentar também suco de limão. Um segredinho, esse é o segredinho. Tenho aqui 4 colheres de suco de limão também coado, tá, pessoal? Para não ficar aqueles gruminhos, você passa pela peneira. Essa cobertura não precisa ser cozida, né? Porque você vai me perguntar, mas o leite condensado fica muito molinha, vai derramar ali no seu bolo. Não, o leite condensado normalmente a gente cozinha, né, pessoal, para fazer recheio de bolo, enfim, para fazer cobertura tem que passar pelo fogo. Mas esse caso não precisa, por quê? Porque o limão, ele faz para nós esse trabalho. O limão vai deixar o leite condensado mais durinho, cremoso, tá? E vai ficar bem fácil pra gente decorar o nosso bolo, não vai escorrer, você vai ver que vai ficar uma cobertura bem bonita. Então, o segredo é o limão, tá? Que o limão vai fazer essa parte de deixar o nosso creme, né? O nosso leite condensado cremoso. Quanto mais você coloca o limão, você vai mexendo e você vai ver que já vai mudando a consistência do leite condensado. Ele vai ficar bem cremoso, ó. Já está ficando cremoso, tá? Consistente, e esse é o ponto. Olha só como ficou nossa cobertura, bem cremosa. Então, você mexe alguns minutinhos, o limão já incorpora o creme de leite, já deixa bem cremoso para nós fazer uma linda cobertura. E agora, pessoal, vamos fazer um detalhe aqui, né, para ficar mais bonita a nossa cobertura. Com a colher mesmo, ó, você vai fazendo esses desenhos assim, né? Parece uma folha, você só solta ali em cima ali do bolo e arrasta, né, um pouquinho ali a cobertura, tá? E não tem problema para cair ali ao redor do bolo para ficar bem bonito, tá? Então, esse é só um detalhe, assim, para deixar mais bonito o seu bolo. Você pode também cobrir ele, colocar só o recheio, né, por cima. O recheio não, pessoal, perdão. Você pode colocar só a cobertura, né, por cima. Também, se seu bolo for quadrado, você pode colocar em cima a cobertura sem detalhe. Mas esse detalhe dá um charme, né? Um charme a mais no nosso bolo, vai ficar bem bonito. Você quer impressionar aí seus amigos, né? Então, fazer uma tarde aí de chá. Então, vai ficar bem bonito o seu bolo. Olha só que graça que fica com esse detalhe, pessoal. E assim você vai fazendo todo o bolo. Olha só que maravilha. Ficou muito bonito mesmo, né? E o sabor, pessoal, vocês não têm noção, porque o limão dá um toque especial, um gostinho maravilhoso no leite condensado. Então, assim, fica muito gostoso, realmente. Esse bolo é maravilhoso. E para completar, nós vamos colocar umas raspinhas. Eu ralei, né, já o limão ali antes de espremer os limões, que a gente usa os limões na massa, né? Usa os limões na cobertura. Então, você pega um dos limões e rala, né? Pra ficar bonito, né? Dá mais um charme no nosso bolo. Colocar umas raspas de limão. Olha só, ficou perfeito. Ficou lindo, maravilhoso. Muito legal, né, pessoal, esse bolo. E agora eu vou mostrar pra vocês como que esse bolo ficou. Uma massa muito fofinha, pessoal, muito delicioso. Espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Esse bolo fica mega fofinho,
maravilhoso. Façam, me contem o que acharam da nossa receita e compartilhem com outras pessoas. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.